Vamos agora conhecer as soluções das cidades inteligentes. Como usar a tecnologia para as cidades serem mais inteligentes e mais verdes? Será o 5G? Será a internet das coisas? Serão as ferramentas para melhor distribuir os recursos naturais? Uma maior conectividade? Tudo isto junto? Enfim, vamos falar deste assunto neste debate moderado por Filipa Cardoso, da revista Smart Cities. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma Tech Talk deste Portugal Digital Summit. Este painel traz-nos um tema que é incontornável em qualquer debate sobre o presente ou o futuro das cidades. Primeiro, a mobilidade. A possibilidade de irmos do ponto A ao ponto B de uma forma acessível, eficiente e sustentável não é só uma necessidade. Numa cidade que se quer inteligente, é também um direito que tem de ser assegurado. Porquê? Porque a mobilidade nos permite aceder a oportunidades de educação, a oportunidades de emprego, a formas de lazer e de melhorarmos a nossa qualidade de vida. É também a mobilidade que nos permite viver e experienciar as nossas cidades. A forma como usamos os diversos modos de transporte, desde os transportes públicos coletivos até às bicicletas partilhadas, as trotinetes, o próprio automóvel particular e, claro, o andar a pé, marcam o pulsar da vida urbana. E isso são formas que estão a mudar. Isto porquê? Porque as nossas cidades estão também a mudar. Há uma dupla transição que está a acontecer, a transição energética e a transição digital, que está a tornar as nossas cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e a permitir o aparecimento de serviços inovadores e disruptivos para o nosso dia-a-dia. Tanto a mobilidade como a gestão e a vivência urbanas estão e continuarão a ser marcadas pela necessidade da descarbonização e por uma crescente digitalização e uso das novas tecnologias. As nossas convidadas refletem exatamente essas tendências e é com elas que iremos falar na próxima meia hora. Do lado da mobilidade, temos a Sílvia Amaral, que é a Electric Mobility and Innovation Manager da Nissan, portanto é a responsável pelo ecossistema de mobilidade da marca, e a Tânia Figueiredo, que é marketeer e a cofundadora da aplicação Noxo, que é uma aplicação que permite fazer marcações de última hora em restaurantes em Lisboa. Minhas senhoras, muito obrigada pela vossa presença. Antes de irmos para o tema que normalmente levanta mais curiosidade, que é a mobilidade elétrica, eu gostaria de começar aqui pela Tânia, para pedir-lhe que nos explicasse como funciona exatamente a Noxo e de que forma é que uma aplicação de último minuto, não é, nos pode influenciar na mobilidade da cidade. Olá, Filipa. Quando nós criámos a Noxo, pensámos sempre em smart e numa aplicação que fosse futuróloga, ou seja, uma aplicação de próxima geração. A nossa ideia foi manter o cliente 100% informado com mesas disponíveis de última hora. Ou seja, quando eu quero ir jantar fora, seja last minute ou não, mas no nosso caso é last minute, eu quero poder escolher dentro de um leque de informação que faça sentido. Saber quais são os restaurantes que estão disponíveis, quantos lugares disponíveis e quais é que são os mais perto de mim. Portanto, esta é a ideia. Quantas vezes não nos aconteceu numa sexta-feira à noite, por exemplo, ligarmos para inúmeros restaurantes e não conseguimos marcar? Quantas vezes não fomos de porta em porta tentar entrar num restaurante para nos sentarmos a jantar e foi impossível? Isto tudo tem a ver com falta de informação. Portanto, a Noxo vai criar esta solução. Vai-nos permitir ter uma app que tem todos os restaurantes disponíveis em tempo real e que nos consegue indicar exatamente a que distância estão, o menu, o preço, a tipologia de restaurante, de uma maneira super simples e smart para o consumidor. Sílvia, olhando agora para a mobilidade elétrica, a Nissan desde cedo tem tido uma aposta forte neste setor, que é uma das tendências do futuro para a mobilidade. Hoje podemos dizer que a mobilidade elétrica é acessível e fiável? Boa tarde, Filipe. Sim, a mobilidade, a Nissan, começando pela Nissan, a Nissan começou a apostar fortemente na mobilidade elétrica em 2010. Portanto, temos aqui já um grande histórico de utilização dos veículos elétricos e feedback dos vários utilizadores, o que permite também que ao longo destes 10 anos fomos melhorando o produto que chega ao mercado. O Leaf, que foi o primeiro veículo que nós comercializamos e o mais vendido a nível mundial, tem sido sempre melhorado de acordo com os inputs que vamos recebendo. Portanto, eu diria que hoje em dia são carros muito mais eficientes, mais acessíveis
preço tem vindo a baixar, apesar de ainda serem mais caros que os carros a combustão, tem vindo a baixar. E em termos de fiabilidade, a verdade é que desde o início que são carros mais fiáveis que os veículos a combustão. Só para terem aqui uma ideia, um veículo a combustão naturalmente perde cerca de 70% da sua eficiência energética desde que colocamos o combustível dentro do veículo até as rodas começarem a circular. Num veículo elétrico, estamos a falar de 30% de perdas energéticas. Portanto, é naturalmente um carro muito mais eficiente. Mesmo quando falamos em termos de custos de manutenção, cerca de metade do valor de um carro a combustão. Se falarmos também de desgaste de pastilhas, óleo, nem sequer leva óleo, pastilhas e pneus, são carros que naturalmente há uma condução muito mais suave, porque a travagem não é brusca, porque ajuda a regenerar a energia e, portanto, estes componentes também duram muito mais do que num carro convencional. O custo do carregamento em casa é 5 vezes mais baixo do que o combustível, se formos aos postos públicos, que é sempre um tema polémico. É mais alto e é mais caro, mas mesmo assim é cerca de metade do veículo a combustão. Portanto, eu diria assim, claramente, são carros mais eficientes e tendencialmente a ficarem mais baratos até em termos de aquisição. E temos já infraestrutura suficiente que permita usar a mobilidade elétrica como usamos hoje os carros convencionais? Sim. Os veículos elétricos têm uma forma de utilização diferente daquilo que estamos habituados. Nós estamos habituados a ter, falo por mim pelo menos, eu só ponho combustível no meu carro se estiver já abaixo do zero e vou correr a rezar para que chegue à bomba de gasolina. Porque é incómodo, não gosto especialmente de ir à bomba de gasolina, é um processo que eu não gosto especialmente. Os veículos elétricos é uma utilização muito similar àquilo que fazemos no dia-a-dia com o telemóvel. Vamos ao supermercado, pomos a carregar, estamos em casa, pomos a carregar, estamos no escritório, pomos a carregar. Portanto, é muito importante termos uma infraestrutura pública para carregar, evidentemente. Eu vim agora do Porto e, portanto, teria que fazer uma paragem, até porque ia chegar atrasada, e, portanto, vinha mais rápido, ia fazer uma paragem e temos que ter infraestrutura ao longo, principalmente, das vias rápidas. A infraestrutura, apesar também de se ouvir muitas notícias que poderá ser um problema, poderá vir a ser um problema no futuro, mas eu acredito que, tal como em 2010 havia muito menos postos públicos, mas eram o suficiente para as viaturas que existiam, a verdade é que a infraestrutura em Portugal, e Portugal é um exemplo nesse campo, tem crescido muito e tem acompanhado o crescimento também das viaturas que circulam nas estradas. E, portanto, o que eu acredito é que no futuro não haverá um posto público de carregamento 10 em 10 metros, até porque não é viável, mas vão haver muito mais soluções inovadoras em relação ao carregamento do que aquilo que existe hoje em dia. Portanto, as necessidades, quer a capacidade das baterias, quer o tempo de carregamento, a autonomia vai ser superior e o tempo de carregamento vai ser inferior. E, portanto, acredito que vão haver mais postos, vão crescer, de acordo com as viaturas a circular, mas também a necessidade vai ser diferente da que é hoje em dia. Tânia, se nós precisamos de infraestrutura para os carregamentos e para a mobilidade elétrica funcionar, para o surgimento de aplicações tão inovadoras como é o caso da Nosho, é preciso que haja um ecossistema por trás. Pergunto se quando criaram a vossa aplicação, se sentiram que esse ecossistema existia em Lisboa e em Portugal. Sim, sentimos que, mais do que existir um ecossistema, existe um consumidor que está preparado para este tipo de tecnologias e de soluções inovadoras. Porque, assim, no fundo, nós hoje em dia procuramos sempre a solução de gratificação instantânea. Se eu quiser um motorista privado para me vir buscar daqui hoje, para me levar ao sítio Y, eu em 10 minutos chamo um Uber. Se eu quiser agora pedir aqui uma refeição, um snack, em 20 minutos tenho um Glovo. Portanto, na verdade, deveria ser o mesmo para os restaurantes. Se eu quiser agora fazer uma marcação para as 7 da tarde, eu quero ter a disponibilidade para ir ao meu telefone, abrir uma aplicação e ter disponível todos os restaurantes perto, a 1 km ou 2 km daqui, e a que horas é que estão disponíveis e quantos lugares é que têm disponível. Portanto, sim, sabemos que, mais uma vez, é uma aplicação do futuro, é uma aplicação de próxima geração, que vai necessitar de explicar ao consumidor a sua usabilidade, mas que é necessária para dar resposta a este tipo de consumidor.
Nós fizemos agora um teste que correu com um teste da aplicação, tivemos resultados muito positivos. Neste momento estamos na primeira fase de ronda de investimento, portanto, se houver até algum investidor que nos esteja a ouvir, eu espero que me contactem. E temos a certeza que, trabalhando bem esta aplicação, seja em Portugal como um ótimo laboratório para testar, mas mais tarde noutras metrópoles europeias e não só, que tenham muito mais esta rapidez para ir jantar, para que tenham muito mais filas de espera, muito mais tempo para marcar. Portanto, sim. E vê a possibilidade, por exemplo, de trabalharem com os municípios, uma vez que há uma série de dados que a vossa aplicação pode eventualmente recolher, com as devidas regras, claro, de privacidade, mas que podem depois ajudar no planeamento não só da mobilidade, mas também da própria cidade. Vêem essa possibilidade? Sim, sem dúvida. No fundo, as aplicações hoje em dia trazem um conjunto de dados que nós nem temos noção da quantidade de dados que vem de uma aplicação. E uma aplicação como a Noxo tem 2 tipos de informações importantes, que é do consumidor final, portanto, as pessoas que vão jantar fora, porque pode-nos dar claramente o tipo de hábito de consumo, a que horas é que gostam de fazer marcações, quantas pessoas é que costumam ir jantar, quais são os restaurantes preferidos, quais são aqueles que são mais escolhidos, quais são as alturas em que as pessoas mais procuram restaurantes, será na sexta-feira, será no início da semana. E, por outro lado, também temos a parte do restaurante, que também vamos ter dados interessantes, porque, apesar da restauração estar cada vez mais digital, ainda tem algumas lacunas e nós, no fundo, com a nossa aplicação, podemos também ter informação concreta da gestão dos restaurantes, da taxa de ocupação, de como é que eles podem, inclusive, melhorar a sua rentabilidade. E, eventualmente, cidades que têm muitos turistas poderão até ajudar a desviar os turistas para outro tipo de sítios com menos afluência. Em cidade, nós temos esse problema em Lisboa, não é? Que os sítios mais turísticos estão sobrecarregados e, eventualmente... Sim, sem dúvida. E até mais do que isso, por exemplo, um turista que vem fazer um city break e que não sabe onde é que pode ir jantar ou não estudou a lição ou não fez marcações com antecedência, ao utilizar a aplicação pode descobrir nos sítios onde está a aplicação, o objetivo é estar em Portugal inteiro, onde é que pode ir jantar e a disponibilidade imediata. Portanto, até nesse sentido, poderá ser uma curadoria para um estrangeiro e também um facilitismo. Portanto, mais uma vez, é 100% smart, não é? Sílvia, peço desculpa. Os carros da Nissan, por exemplo, poderiam utilizar estas aplicações? Há forma de integrar estes serviços que aparecem nas cidades para melhorar a experiência do utilizador? Sim, grande parte dos veículos hoje em dia já estão muito integrados com... hoje em dia praticamente não há veículos com GPS que vêm de fábrica. São as aplicações que temos no telemóvel e que passamos para o dispositivo do automóvel. Portanto, cada vez mais os carros vão estar conectados com tudo o que está à volta, tudo que é digital, vai estar conectado e muito facilmente pode ser utilizado nas viaturas, sim. Queria lhe fazer uma pergunta também relativamente à situação atual, porque vivemos um momento de crise energética. Na ótica de quem está a trabalhar a mobilidade elétrica, isto pode ser uma oportunidade para alavancar ou é uma barreira? É claramente uma oportunidade. A crise energética dá-se ao nível dos combustíveis fósseis, mas também da energia. O que está a acontecer é que toda esta situação atual, económica e energética, está a fazer com que haja uma maior preocupação a nível das entidades para acelerar aquilo que já estava a ser feito, principalmente a nível europeu, com a legislação que já existe. Em 2035 as marcas vão deixar de poder vender carros a combustão e em 2050 o target a nível europeu é atingir emissões zero. O que está a acontecer é que as cidades, os países e a comunidade europeia estão a acelerar muito mais, porque de repente há uma premência que já estava planeado, mas agora é uma realidade e que temos que acelerar muito mais. E, portanto, para a mobilidade elétrica é claramente uma oportunidade. Não há volta a dar, os carros vão ser todos elétricos. Quando falamos em carros elétricos, falamos que o motor é elétrico. A forma como depois o motor vai ser movido pode ser 100% elétrico, com uma bateria, e como há muito mais tecnologias. O que está a acontecer é que todas as marcas estão a trabalhar em soluções alternativas, ou se quiser complementares, ao veículo 100% elétrico, para que no fim, nós estamos numa fase de transição e, portanto, está tudo a acontecer agora, há muita inovação num setor
que não é assim tão inovador às vezes como era suposto, que é o carro da indústria automóvel. Os motores têm vindo a ser mais eficientes, mas não evoluíram assim tanto como seria expectável, e agora está a haver aqui uma aceleração muito rápida. Portanto, já não há volta a dar em relação à mobilidade elétrica. A oportunidade é porque realmente está a haver uma aceleração de todos os players do mercado que perceberam que é muito mais urgente do que aquilo que parecia há 1 ou 2 ou 3 anos atrás. Se há setor que é inovador, é esta área dos serviços digitais. Tânia, que tendências antevê ou em que setores é que nós podemos esperar que apareçam soluções e serviços mais disruptivos no futuro? Falando da Notion, não é? O que nós estamos agora, neste momento, já a trabalhar e a fazer o developing é integrar diretamente com as APIs dos restaurantes para sabermos em tempo real quais são as mesas, em vez de haver necessidade do input do restaurante. Mas melhor do que isto seria ter um sensor em cada cadeira de um restaurante e termos acesso por aí. Nós até pensámos nisto nos nossos brainstormings no início da Notion. Mas eu acho que um futuro seria integrar tudo. Por exemplo, desde o momento em que eu decido que quero ir almoçar ou jantar fora, por exemplo, estou em casa, quero ir jantar fora, abro a minha aplicação, escolho um restaurante, automaticamente tenho integrado um motor de um Uber, clico e o Uber vem-me buscar a casa e leva-me ao restaurante. Enquanto eu estou na minha jornada para o restaurante, posso automaticamente, dentro da aplicação, escolher o meu jantar ou escolher uma entrada, se tiver com pressa o jantar todo. Quando chego lá, tenho o jantar totalmente pronto para me receber. Portanto, isto é uma opção de ter 100% tudo integrado. Agora, mais a longo prazo, na Notion, nós percebemos aqui uma oportunidade que já há na indústria da aviação e hoteleira, que é termos tickets. Nós não compramos os restaurantes, nós não compramos tickets a priori, mas podemos pensar na restauração também em Web3, ou seja, as refeições são tickets que nós transacionamos numa blockchain. E o que é que isto vai permitir? Isto vai permitir que eu deixe de pensar num conceito de espaço. Eu passo a pensar num conceito só de procura-oferta. Portanto, assim é uma maneira muito mais eficiente de eu conseguir que haja uma maior praticidade, ou seja, a oferta e a procura começam a estar mais alinhadas porque é consoante o mercado, porque a informação está toda lá e é transparente. Portanto, esta é uma das ideias que nós temos para nós. E vê também sinergias com empresas como a Nissan, que são fabricantes de automóveis ou de serviços de mobilidade? Sim, sem dúvida. Eu acho que vamos estar todos integrados e como a Silvia estava a dizer, nós hoje em dia num carro temos tudo, temos o Waze, temos Google Maps, temos as mensagens que nos leem. Portanto, eu acho que qualquer dia vai ser quase banal e obrigatório ter uma app, no meu caso, ter uma Notion, em que eu quero marcar um restaurante, estou a conduzir o meu carro e pergunto o que é que está disponível, à Siri ou à Alexa, e dizem-me no carro, está disponível este, quer marcar? E eu digo sim, e aquilo automaticamente marca-me, como no Waze, eu escolho o meu favorito e leva-me e dá-me logo automaticamente ali o caminho. Portanto, eu acho que sim. Quando olhamos para a mobilidade do futuro, também há muitas tendências. Uma das coisas que é reconhecida pelos especialistas e que é um tema algo polémico tem a ver com o papel do automóvel particular, que no modelo que temos hoje sabemos que não é sustentável, pelo menos dentro das cidades. Silvia, quais são as tendências para o futuro e qual será o papel do automóvel particular? A tendência de futuro e aquilo que se fala muito é cada vez mais haver os automóveis como um serviço. Falando em cidades, depois há toda uma realidade fora das cidades, mas falando das cidades, claramente aquilo que tem que haver é uma junção de várias soluções entre as cidades, o carro como um serviço, integrar vários serviços durante o processo de condução. Os veículos vão ser grande parte, em 2040 está previsto 80% das deslocações serem autónomas. Quer dizer que nós estamos no carro e é um táxi virtual, não é? Porque é sem condutor, vai-nos conduzir. Enquanto estamos a conduzir, estamos a escolher o restaurante, o que é que está disponível. Na China acabou de ser lançado um karaoke enquanto estamos a conduzir um carro, de um concorrente nosso. E teve imenso sucesso, esgotou ao fim de uma hora. Portanto, as marcas também estão a reinventar-se e vão haver muitos serviços que vão estar dentro do carro. O carro particular vai existir essencialmente ou como partilha de vários moradores, por exemplo, de uma zona,
ou para haver deslocações fora das cidades. Esta é a visão das marcas em geral. Quando falamos de temas tão interessantes quanto este, o tempo é sempre curto e por isso resta-me apenas agradecer às convidadas e desejar-vos o resto de uma boa tarde.